Hoje eu vou falar sobre destruição sem causas. Eu abri um canal de comunicação agora através do meu Instagram. Aí eu coloco lá, faz uma pergunta. Gente, é interessante assim, tem assim umas 100 perguntas. E aí tem aquelas perguntas que você acha que são mais interessantes, tem algumas perguntas que as pessoas repetem, então você vai tentando naquele dia dar as respostas, se você tem tempo, no meio do caminho. Eu estava gravando, eu saí do Talmud Kids aqui, da reunião das crianças, e estava dirigindo e falei, não, tem uma reta boa aqui, ó, dá para gravar, é 1 minuto só. Aí Fabíola, não, você está pecando contra o Senhor, daqui a pouco alguém atravessa aqui, você não vê, a culpa é tua. Eu parei. Mas destruição sem causa. Normalmente as pessoas perguntam, por que o mal veio sobre mim? Por que a desgraça veio sobre mim? Por que eu faço tudo certo e uma área da minha vida não vai para frente? Por que eu estou experimentando dias, meses, anos em que as coisas não vão bem? Por que eu casei com a mulher certa, ou o rapaz casou com a moça certa e continua se sentindo infeliz, inseguro, incompleto? Por que eu trabalho, sou dizimista e a minha vida é econômica, eu tenho a impressão que ela está aprisionada? Por que a minha vida emocional, o que falta em mim? Então hoje eu quero tratar a respeito de causas, é isso. E o texto de Provérbios, capítulo 26, verso 2, diz, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Qualquer tipo de desgraça, em qualquer área da sua vida, ela tem a ver com a maneira como você vive. Se você não tem temor do Senhor, tudo aquilo que eu estou falando para você aqui, mesmo amparado, mesmo escorado, mesmo ancorado, numa palavra que é eterna. O conselho de Deus, gente, é eterno. A Bíblia não fica velha, não. Quando Deus diz assim, ó, lá no início, lá no passado, não roube, Ele não está dando um conselho que só vale lá para o passado. Vale hoje e valerá amanhã e valerá para sempre. Quando Deus dá um mandamento, Ele não está te proibindo de fazer alguma coisa. Ah, é proibido, esse negócio de ser crente é horrível, que o cara não pode fazer nada. Não, não é não. O que Deus está dizendo para você é que se você tomar uma direção diferente daquela que ela está dando para você, você vai se esborrachar, você vai se machucar, e você vai machucar as pessoas que estão perto de você, ou que dependem de você, ou que andam com você, ou que vivem com você. Você vai acabar não só se machucando, como machucando os outros. Toda destruição, toda desgraça, ela tem uma causa. E ele vai fazer uma comparação com uma andorinha, um passarinho. Você já tentou? Você já viu as criancinhas, normalmente inocentes, quando vem um passarinho e tentam pegar um pardal, e o pardal voa? Você já viu isso? É normal você ver. Hoje você não corre mais atrás do passarinho, você corre? Você sabe que você não vai pegar. É a andorinha que esvoaça veloz, não adianta, você não vai pegar. A não ser que você prepare o quê? Uma armadilha, um alçapão, e aí você vai usar de uma isca para conseguir pegar o passarinho. Porque fora isso, ela vai fugir. Assim também a desgraça. A desgraça não vai tocar na tua vida sem que não haja uma causa. Todo tipo de sofrimento que você pode experimentar, ele tem uma razão. Eu hoje estava respondendo a respeito da depressão. A depressão é química. Qual é a razão primária da depressão? É a questão química. Um organismo desequilibrado que não produz neurotransmissores vai produzir uma pessoa deprimida. Então você vai no médico e o médico te dá uma receita com remédio, você reequilibra aquilo que é neurotransmissor aqui, ó, sabe aqui, ó, aqui está a célula nervosa A e aqui
tá outro neurônio B. Eles ficam ali, ó, fazendo uma ponte, trocando coisas, trocando neurotransmissores. Um fica passando para o outro. Você come, por exemplo, chocolate. Você gosta de chocolate? Gente, eu sou chocolatra. Eu sou capaz de comer uma barra de chocolate, uma torta de chocolate, um fondue de chocolate, um mousse de chocolate, chocolate com banana, chocolate com uva, chocolate com morango, chocolate com castanha, chocolate com uva passa, chocolate de todo jeito, de toda forma. Aquela fantástica fábrica de chocolate, uma vez eu fui pregar na Suíça, me levaram lá, gente, na fábrica da Lindt. E aí, como é que funciona? Você paga a entrada, eu não paguei, quem pagou foi o irmão que me convidou para ir pregar. Falou, você pode comer o que você quiser, você não pode levar nada do bolso. Eu falei, deixa comigo. Chocolate de laranja. Você lembra, minha irmã, que você me trouxe um chocolate de laranja? Que delícia. Eu não esqueço, olha só, eu não esqueço aqueles potes de chocolate, né? Gente, por que eu estou falando de chocolate mesmo? Os neurotransmissores. Então, quando você vê aquela torta de chocolate, aquilo ali é uma torre de endorfina, aquilo te traz um prazer. E o cérebro, ele fica assim, embriagado com algum tipo de neurotransmissor. Então, a depressão, quando falta esse neurotransmissor, leva você o quê? A uma tristeza profunda. Você repõe isso quimicamente. Agora, a depressão, ela pode ter um fator ambiental. Para quem se alimenta mal, para quem só come chocolate. Isso vai dar certo, gente? Você tem que comer uma salada, um tomate, não tem que também comer. Você tem que comer um arroz com feijão, você tem que botar um carboidrato no prato, você tem que comer a proteína, não tem que fazer isso? Carne, falei proteína aqui, ó. Pode ser frango, peixe. Você pode ter ali porco, não é verdade? Agora, além dos fatores ambientais, pessoas que não dormem, trocam o dia pela noite, existem fatores emocionais. A depressão pode ser um fator emocional, gente. Você tem alguém que passa a perna em você, você é mandado embora do emprego estável, acontece uma desgraça, você perde alguém, você recebe uma notícia, o médico te dá uma notícia e fala assim, meu Deus, isso causa uma, ou pode ser uma causa, estou falando de causa aqui, de depressão. É isso que eu estou dizendo. Tudo aquilo que acontece na vida da gente e que a gente tem como ruim ou que a gente tem como bom, isso tem uma causa. Por que que ele é feliz numa determinada área da vida dele? Não foi assim, ó, foi por acaso. Não foi por acaso. Houve uma construção para ele chegar lá. Existe aqui, eu gosto muito desse texto de Apocalipse 16, que aqui Deus vai descortinar. O livro do Apocalipse não é um livro para você ter medo não, tá bom, gente? O livro do Apocalipse, ele tem uma mensagem só, se prepare, porque você vai encontrar com o teu Criador. É só isso. Ele está falando o tempo todo, ó, Jesus venceu e os inimigos do Senhor Jesus vão perder. Já era. Está determinado, isso não é uma profecia que vai mudar lá na frente, não. E aqui existe um golpe final na rebelião do ser humano. E os homens foram abrasados com grandes calores. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Quem é que tem poder sobre essas pragas? Deus, ele tem poder, e não se arrependeram para lhe darem glória, e por causa, estamos falando de causa, das dores e por causa das suas cháguas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Se você pegar tudo que está acontecendo, Deus vai mostrando a história do homem, a rebelião do homem, como o homem, quando Deus diz assim, eu não vá por aquele, vou fazer, eu faço, eu sou o dono da minha vida, eu vou andar para onde meu nariz está apontando. Gente, você vai quebrar a cara, você vai se ferir, você vai, não, eu não penso assim, eu acho que é diferente, eu acho que não é bem assim. Você é livre. Você quer ir contra a palavra de Deus, você é livre. Aí quando vem a desgraça, em vez de você mudar a tua vida, o que você faz? Você bota a culpa em Deus. Por que Deus permitiu?
Por que Deus deixou acontecer? Por que Deus explodiu uma ponte na Ucrânia e morreram 11 inocentes? Você acha que isso é culpa de Deus? O que está acontecendo aqui é que, em vez da gente andar do jeito dele, a gente gosta de algo chamado, diga, pecado. Olha para mim. O pecado é gostoso. Pecado é saboroso. Pecado é uma experiência que deixa qualquer ser humano fora de si. Falar mal dos outros, gente, dá prazer. A doutora Ilma Cunha, li um pedaço do livro dela, e eu já tinha ouvido ela pregar sobre isso. Ela conta que o fofoqueiro tem prazer em contar fofoca, porque isso produz no coração dele uma sensação de superioridade, para dizer, está vendo, ele é muito ruim e eu sou muito bom. A fofoca, o fofoqueiro, o caluniador, ele presta um bom serviço para quem? Para o reino das trevas, a gente sabe disso. Mas dá prazer fazer fofoca. Então não fique imaginando que o pecado é algo assim, ai, eu tenho. Não é não, gente. O pecado te faz promessas, diga promessas. Mas as promessas dele não se cumprem. Vai lá, rouba. Mas ele não diz que você não vai ficar satisfeito. Ele não diz, ó, a polícia vai te pegar. Ele não vai dizer, ó, o japonês da federal vai bater na porta da tua casa às 6 da manhã. O pecado, ele faz promessas que são incapazes de serem cumpridas. Então a desgraça, ela não é por acaso. Neemias 7. Eu acho que esse é o ponto culminante da ministração. Quando Neemias vê os muros da cidade, e aqui você vê uma cidade destruída, você fala, e daí? Constrói de novo. Na cabeça daquele povo daquele tempo, Jerusalém era o foco, era o centro da adoração. Hoje a gente sabe que o centro da adoração, quem somos? Somos nós. Deus, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Hoje você juntou 2 ou 3, numa casa, numa sala, dentro de um carro, no ônibus, na esquina. Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem, eu estou no meio de vocês. Isso aqui é o lugar confortável que a gente adora a Deus. Mas Deus está na presença de quem? De quem o busca em o Espírito de verdade. Mas para Neemias não. Deus estava lá em Jerusalém. E aí ele diz, de todo nos corrompemos, diga, confissão. Ele confessa, nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste. Ele ora, gente, se eu fosse aqui descrever o quadro de Jerusalém, ruínas. Sabe o que é uma cidade arruinada, um templo, que foi assim uma maravilha, era uma maravilha do mundo antigo, destruído. Um país que venceu tantas nações, um rei Salomão que ficou riquíssimo, um rei Davi que desdobrou o país, e ele se tornou 10 vezes maior do que era. Gente, Israel era uma grande nação que ia desde o Iraque, desde a Mesopotâmia, até a Turquia, terra dos hititas, até a fronteira com o Egito, que tomava Midian, que é a Arábia Saudita. Pensa num país extraordinário. E ele foi sendo tomado, cercado, pilhado, até que a capital e todo o seu país se tornou escombros. Aí ele fala, por que isso aconteceu? Ele confessa, eu me corrompi. A culpa foi minha. É nesse momento em que uma chave é virada. É nesse momento que ele fala assim, o que aconteceu comigo não foi por acaso. Gente, você está pensando que existe segredo? Não existe não. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido.
Não existe segredos no mundo espiritual. Você pode enganar o vizinho, você pode enganar o irmão, a mãe, o pai, o filho, o marido, o chefe, o empregado. No mundo espiritual, não fica em segredo. O mundo espiritual pode te favorecer pela tua obediência a Deus, mas ele também pode conspirar por causa da tua desobediência a Deus. Não tem jeito, não tem segredo. Deus vê. Combinado que Deus vê? Todo mundo concorda nisso, gente? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Um dia, Deus, não adianta você falar assim, não, peraí, Deus, eu quero chamar meu pastor, quero chamar minha esposa, ela vai me ajudar a explicar. Meu marido, olha, um dia, eu, você e todo mundo vai ter um tete-a-tete com Deus. Você vai ter que tratar com Ele. Não adianta você dizer que eu era fraco, eu era inocente, fui estúpido, eu errei na minha estratégia. Não vai ter desculpa não, gente. Não vai ser um dia fácil para ninguém. É por isso que ele fala, tem um escape. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Passaram da morte para a vida. Quando a gente fala sobre desgraça, existe uma vacina. Eu gosto muito de Atos 17. Vou citar Atos 17 antes de ler Mateus 21. Fala assim, Deus ordena a todo mundo, não levando em conta o tempo passado em que éramos ignorantes, que todos se arrependam. Deus ordena, é uma ordem, que todos se arrependam. Ih, pastor, eu fiz um monte de coisa errada que eu não sabia que era errado, estou sabendo agora. Estou aprendendo a palavra de Deus, estou chegando agora no Evangelho, ou nunca dei ouvido. Eu chegava aqui, é só mais uma religião, eu vou vir aqui para cumprir uma obrigação. Não, gente. Joga a religião fora. Jogue a sua religião fora. O que Deus quer é ser um em carne com você. E quem me ensinou isso foi o pastor Davi, uma vez pregando na Unaeve. Eu não vou esquecer disso, ele quer ser teu amigo. Os ninivitas, gente, pensa num povo ruim. Se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. O que Jesus está lançando em rosto aqui? Ele está dizendo que existe aquela geração ali, de Cafarnaum, de Betsaida, aquelas cidades próximas à Galileia, que viram os milagres de Jesus. Você está pensando que Jesus era marqueteiro? Era. Jesus, ele vai para a cidade cosmopolita, ele vai para a cidade que era um porto. Então o que acontecia naquele tempo? Não tinha estrada, não tinha linha de estrada de ferro. O povo, quando passava em caravana, era a rota, antes da rota da seda. O que Jesus fazia? Ele parou no maior porto de Israel, que era o quê? Cafarnaum. Cafarnaum, gente, é uma cidade que hoje está no noroeste do Mar da Galileia. Então os ventos sopravam e a pessoa não conseguia fazer uma linha reta. Quem subia de norte a sul, ou quem descia de norte ao sul, ou quem subia de sul ao norte, o vento bate, porque vem do mar Mediterrâneo. E os barcos faziam uma curva e paravam em Cafarnaum, e ali foi feito um porto. Ali Jesus fazia milagre, aí enquanto o pessoal ia lá fazer suas trocas, seus escambos, seu comércio, seus negócios, um parava e falava assim, aí, ficou sabendo não? Tem um galileu aqui. Esse homem é poderoso em obras. Ontem, aleijado pulou. Anteontem, o cego viu. Você não sabe aquele leproso? Sabe aquele cego Bartimeu que ficava aqui, indo daqui para Jericó? Lembra dele que ficava aqui, aquele louco? Jesus curou ele. Essas notícias é marketing. Saíam e todo mundo ficava sabendo de milagres, que a medicina não tinha solução, respostas que o homem não tinha resposta.
Alguma coisa está acontecendo ali. E ele ficou ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, os mercadores iam, voltavam, só que aquele povo não se arrependeu. Mesmo vendo milagres, não se arrependeu. Jesus falou assim, ó, vocês estão pensando que ver milagres é benefício? Não é não, gente. Haverá mais rigor para quem viu o milagre do que para quem não viu o milagre. Jesus diz, haverá mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra. E olha um povo que gostava de pecar, a tal do povo de Sodoma e Gomorra, hein? E Deus ficou pelas tampas com eles. Existe uma vacina para a desgraça, chama-se arrependimento. O Alexandre estava ministrando com uma camisa. Você pode ficar em pé? A gente vê a camisa? Gente, eu devia ter colocado esse nome do sermão. Tudo muda quando? Quando você muda. Gente, você pregou o sermão hoje aqui. Tudo muda. Deus está falando, se houver arrependimento. Neemias diz, a causa fui eu me corrompi, eu me desviei dos mandamentos, eu ignorei, eu falei, eu já sei, eu estudei, eu sou experiente, eu sou homem, Gente, soberba é um negócio horrível. A soberba. Existe um poder no arrependimento. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus caminhos, maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados, sararei, curarei a sua terra. Existe aqui um poder no arrependimento, mas também existe poder na mentira. Por que você peca? Por quê, gente? Porque o pecado conta lorotas. Ainda se fala lorota? Sabe o que é lorota? A conversa mole. O carioca fala assim, o pecado manda um caô. Sabe o que é um caô? É uma mentira embrulhada num papel brilhante que parece verdade, mas é mentira. O pecado conta causos. O pecado fala assim, eu só sei que foi assim. É isso que o pecado faz. Existem mentiras, e a primeira mentira, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Olha só, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a satisfação, diga satisfação. Um pouco de tempo a satisfação do pecado. Mentira número 1, pecado traz realização. Mentira. Você pode olhar o Instagram, o Facebook. Gente, alguém posta foto no Instagram chorando? Só se ele quiser fazer um canal de piada. Eu sigo um canal do Instagram, que é o homem mais feio que eu já vi na minha vida, gente. E ele faz piada com a feiura dele, ele faz piada com a pobreza dele. Ele é muito, deve ser rico, tá? Pela quantidade de seguidores que ele tem. Porque normalmente você posta o quê? Ah, pastor, a pessoa quer dizer, ela quer contar uma história para mim e para você, de que ele vai pecar e vai continuar sendo satisfeito. Essa é a primeira mentira. Pecado não satisfaz ninguém. E eu não estou falando de qualquer um, não. Estou falando de Moisés. Moisés, querido, era príncipe da maior nação da terra. Se alguém podia comer do melhor, dentro daquela corte do faraó, era o filho do faraó, era o filho da filha do faraó. Esse menino, esse homem, e não fica pensando que ele não aproveitou a satisfação do pecado, não. Aproveitou, porque ele ficou lá 40 anos. Mas chegou uma hora que ele falou assim, isso aqui vai dar ruim. Número 2, segunda mentira do pecado, respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Ora, o servo ou o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Número 2,
Segunda mentira, é mole, é fácil derrotar o pecado, é fácil vencer o pecado. Olha para mim, ó. Não é não. Os pecados cabeludos, a gente vence mais fácil. Que aí você é confrontado com ele. São os pecados grosseiros. São os pecados que todo mundo vê, que dá má fama. Opa! Aí você se converte. Agora, os pecados que são, entre aspas, que nós achamos legítimos, não são fáceis, não. Está pensando que é fácil vencer ciúme? Vencer inveja? Vencer adultério de alma? Sensualidade que anda aqui na cabeça? Você está pensando que é fácil alimentar sonhos de pecado e não transformar eles em vida concreta? Não é fácil vencer pecado. Se você não lutar contra eles, ele vai te derrotar. Essa é a segunda mentira. A terceira mentira: portanto, como diz o Espírito Santo, Hebreus 3, se ouvires hoje a sua voz, hoje, não endureçais os vossos corações, antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Endurecimento pelo engano do pecado. Terceira mentira: você não precisa tratar com o pecado agora. Deixa mais tarde. Aproveita agora, que mais tarde você vai conseguir resolver. Não é isso não, gente. Tem muita gente que está aqui, olha o que eu estou falando, hein? E está me assistindo, que está tendo a última oportunidade hoje. Hoje, isso não é brincadeira. Deus está falando, ó. Aí ele está levando, como diria a mamãe, na maciota, ele está levando na brincadeira. Ele está achando, não, eu posso esticar mais um pouco. É tão gostoso, é só um pecadinho, pastor. Pecado é algo que você deve tratar hoje, sabe por quê? Porque o pecado, ele cresce. Sabia que ele cresce? Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O pecado, ele é assim uma semente. Aí ele cria raiz, ele cria o seu caule, ele vai dando ramos. Aí passa o tempo, ele vira um tronco. Quando vocês entrarem aqui, ou quando vocês saírem da igreja, a primeira árvore que vocês vão ter aqui no estacionamento, primeira árvore, é a castanheira. Aquela castanheira já foi uma sementinha desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Olha o tamanho dela! Aí quando você fala assim, não preciso tratar disso hoje, vai ficar daquele tamanho. Ah, pastor, não consigo. Todas as pessoas que se envolveram com droga, começaram com um trago. Deixa eu dar um trago. Deixa eu dar uma cheirada. O cara não entra direto. Eu tive agora, voltei ontem de Nova York. Eu estou impressionado com o que eu vi. Impressionado. Eu só não trouxe porque eu ia ser preso pela Polícia Federal por tráfico de drogas. Pastor, eles dão amostra grátis de cigarro de maconha do lado da polícia. Sabe aquele Nova York contra o crime? Ninguém vai te abordar, ninguém vai querer te roubar teu iPhone, ninguém vai querer te roubar teu Samsung, todo mundo tem iPhone 14, ninguém vai querer roubar o teu Rainha System, tá todo mundo de Nike, todo mundo fumando. Gente, sem brincadeira. Fabíola falava comigo quando a gente ia sair do hotel, agora é hora da gente fumar maconha, porque não tem jeito, aquele cheiro, sabe aquele fumante que é o fumante involuntário? E eles dão amostra grátis, a sua primeira experiência.
Eles entregam porque não é mais crime entregar. Aí você vê pelas ruas, quando você sai ali do centro de Manhattan, você sai do centro da Times Square, gente, é tanta gente jogada pelo chão como lixo. Aí começa com o quê? Começa com um golinho só. Começa com o quê? Começa com um cigarro só. Se você não tratar com o pecado agora, esse pecado vai te levar para quê? Para aquilo que é mais pesado. Vai virar uma castanheira. Número 4. Josué 7,13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no nosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Número 4. Eu posso pecar, não vou ter nenhuma consequência. Essa é a quarta mentira. Posso pecar, vai dar nada, pastor. Israel, esse texto do capítulo 7 antecede a derrota da maior fortaleza que havia naquele território de Canaã nos tempos de Josué. Eles vão logo para bater o primeiro inimigo, que era o maior de todos. Gente, eles não levantam um dedo para derrubar aquela fortaleza. Eles cercam a cidade um dia em silêncio, 2 dias, 3 dias, 6 dias. No 7º dia, isso é capítulo 6 de Josué, eles rodeiam 6 vezes, na 7ª vez, eles gritam. Por isso que Hebreus 11 diz: pela fé os muros de Jericó caíram. Gente, eles não levantam. Está pensando que eles levaram o quê? Picareta? Eles levaram o quê? Explosivo para derrubar aquelas muralhas? Nada, gente. Não levaram nada. O que aconteceu com ele? Venci, agora sou vencedor. Agora eu ganhei para Jesus, eu venci o pecado, eu conquistei a casa própria, fui promovido. Esse é o problema. É quando você começa a achar que as tuas vitórias de ontem, as tuas medalhas de hoje, vão continuar de ontem, vão continuar te fazendo vencedor. Quem lembra do Anderson Silva? Quem lembra? Lutador de MMA. Ele era o cara ou não era o cara? Gente, ele varreu um monte de categoria do UFC. A gente ia lá, a gente já sabia que ele ia vencer. A gente já sabia. Pensa num cara bom. Aí ele começou a falar o quê? Bate aqui. Eu me lembro do dia que ele perdeu. Eu me lembro do dia que ele perdeu. Os jovens estavam na minha casa. O Arthur, meu filho, chamou os jovens da igreja. Era um canal caro que só miséria, gente. Aí eu queria os jovens lá, para eles não irem para a rua, encheram lá a minha casa, aquela sala, até as 3, o último card, chamam de card. E o último card era lá na madrugada, eu lembro disso, ele fazendo assim, ó, bate aqui, bate aqui. Gente, teve uma hora que o adversário dele deu-lhe um murro. Ele caiu estatelado, não levantou mais. Não fique pensando que você pode pecar sem consequência. Uma hora você vai cair estatelado. Número 5. Contudo, Romanos 2. Aí Romanos, capítulo 1 e 2 de Romanos é uma conversa boa. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado. Tem alguém teimoso aqui, obstinado? Eu faço do meu jeito? Escuta aí, ó. Você está acumulando ira contra si mesmo. Dá um pouco de ira, me dá um pouco de ira. Lembra? Vocês sabem o que é acumular? A Mega Sena acumulou. É Mega Sena? Quina? É. Acumulou. Aí o que significa? Que quem ganhar lá na frente leva o bolo todo. E essa semana não saiu, esse mês. Não saiu a Mega Sena para ninguém. Aí no outro mês, acumulou. Aí no final, um cara ganha uma bolada. Só que aqui você vai ganhar, sabe o quê? Uma derrota desse tamanho. Ele está dizendo, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará
o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O que significa? É gente que diz assim, outra mentira, Deus não vai me julgar porque todo mundo faz. Não, eu não. Não me bota dentro desse saco aí não. Ah, eu estou vendo todo mundo fazer, né, pastor, porque todo mundo está roubando. Eu lembro fui pregar na casa de um cara, e ele começou a justificar um monte de coisa. Aí ele veio falar, por exemplo, eu tenho aqui o gato net na minha casa. Todo mundo tem, todo mundo rouba. Querido, presta atenção. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, é desonesto no muito. A gente não pode viver desse jeito. Pirateando sinal de televisão. Isso é só um detalhe. Deus não vai me julgar porque todo mundo faz o mesmo. É justamente isso que Romanos está dizendo. A gente tem que levar a sério aquilo que Deus está falando que é sério. Número 6. E estou acabando. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Pois você está condenando a si mesmo naquilo em que você julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus. Essa aqui é uma tentativa, isso aqui é bem legal. Deus não vai me julgar, porque eu não sou tão mal quanto os outros. Está tentando driblar Deus. Aqui eu vou ser o Neymar gospel. É mais ou menos o seguinte: Deus vai vir e vai colocar assim, contra você, vai vir um acusador, Deus julga, o acusador é o diabo. E ele vai pegar assim e vai abrir assim, ó, as acusações. Não fica pensando que ele é um bobalhão da Lava Jato que deixa todo mundo escapar, né? Não. Ele vai vir com coisa grossa para cima da gente. E aí você vai falar para o juiz, não, juiz, mas Hitler fez pior. Não, juiz, mas Mao Tse Tung, o genocida, o ladrão de merenda escolar, o da máfia das ambulâncias, fez pior. Olha para mim, isso aqui é uma mentira. Deus não vai me julgar porque eu sou melhor do que os outros. Isso não é verdade não, querido. Estou sendo muito claro. Você está pensando que alguém sai daqui hoje, inocente para essa porta? Olha para mim. Não sai não. Era melhor você não ter vindo. Mas, já que você veio, eu também preciso dar para você uma saída. Porque aqui, ninguém sai inocente. Número 7. Façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? 7. Outra mentira. Deus vai perdoar você por isso? Vive no pecado, porque Deus é bonzinho, Deus não manda ninguém para o inferno. Não manda. Quem manda para o inferno, querido, é você mesmo. É o caminho que você está traçando. É a vida que você está levando. É isso que está te levando para o inferno. Isso que está infernizando a tua vida. É isso que está destruindo a tua vida. É isso que está deixando você solitário. É isso que está deixando você sem esperança. A história de que Deus vai perdoar você, apesar de, gente, isso é uma mentira, gente. Essa mentira tem sido contada pelos séculos, e última mentira. 1 Coríntios capítulo 6. Essa mentira aqui, ela acontece porque, dentro desse contexto, ele vai dizer o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa verdade bíblica, evangélica, neotestamentária, ela veio com tanta força. Não, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então, bora pecar bastante, para a gente receber um perdão superabundante.
E Paulo está falando, você não conhece o preço do pecado. Não, pastor, antes de morrer eu me arrependo. Sabe, faltando aquele minuto final, segundo final, que o pastor vai na UTI para visitar o vovô que está morrendo. Ah, gente, o vovô é tão fofinho, não é isso? Que vovô lindinho. Ai, que vovô querido, querido. Você não sabe a vida que aquele homem teve lá atrás. Você não faz ideia da vida que aquela irmãzinha, aquela velhinha teve lá atrás. Você não faz ideia. Aí você vai lá, a pessoa não pode falar, não esqueço disso. Uma irmã, membro da nossa igreja, falou assim, pastor, vai morrer, tá no morre, não morre. Fui visitar o apartamento deles, num bairro nobre aqui. Quando cheguei no andar, eu falei, eu acho que eu cheguei no lobby, era o apartamento dele já. Aí passei para o andar superior, ele estava na cama, ele não falava mais. Assim, é nítido, ele já estava a ponto de morrer. Ele foi para casa para morrer em casa. Sabe quando o tio diz, tem mais jeito, vai para casa. Peguei na mão dele e comecei a orar com ele. Aí abri com ele Apocalipse capítulo 11 e li sobre o céu. Gente, Apocalipse 11 é uma... Gente, você olha assim e fala, eu quero ir para esse lugar aqui. Um lugar que nada faz falta, não tem falta de nada. Eu quero ir para esse lugar aqui. E li para ele, falei assim, você quer receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e como Rei? Aperta a minha mão. Aquele homem, eu pensei que ele fosse esmagar a minha mão. De tanto que ele apertava a minha mão. Agora nós vamos confessar pecado. Aquele homem fragilizado, aquele homem vitimado por uma doença. Eu falava, todos os pecados que eu falava, ele apertava a minha mão, apertava a minha mão, apertava a minha... Como quem diz, eu confesso, eu confesso, eu confesso. Terminei ali, chamei a esposa, chamei o enfermeiro que estava acompanhando junto, fizemos uma oração, ele morreu naquela noite. Mas um homem como eu, um homem como você. Eu queria tanto que você entendesse isso. Somos iguais. Eu e você, nós somos iguais. A diferença é, até quando você vai continuar desobedecendo? Porque eu parei com essa conversa de desobedecer. Parei. Vou fazer do meu jeito. Sabe o que eu aprendi? A ouvir quem me ama. Aprendi. Eu aprendi a ouvir pessoas que veem de uma maneira que eu não estou vendo. E gente que quer que eu vá bem. Gente que diz assim, não, ele é meu amigo, eu vou avisar ele. É meu amigo, você está entendendo? Aqui o pastor, o papel pastoral, é avisar vocês. É não deixar vocês pecarem em paz. Pronto, esse é o papel do pastor. Você fala assim, tem alguma coisa, eu preciso consertar isso. Eu preciso me arrepender disso. Eu preciso parar. E aí nós chegamos sim, na última mentira. 1 Coríntios capítulo 6. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Gente, é a Bíblia que está dizendo que tem gente que não vai herdar o reino de Deus. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Foi o pastor Lobo que escreveu, não, hein? É a Bíblia Sagrada. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Ele está escrevendo para uma igreja. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. O que aconteceu com essa turma? Ele pega aqui, bota ladrão, dentro do mesmo saco, bota assassino, bota bêbado, drogado, bota tudo no saco, como alguns de vocês foram. Vocês foram lavar. Essa imundícia do pecado, ela foi retirada. Você foi purificado pelo poder do sangue, pelo poder do Espírito de Deus. Qual é a oitava mentira? Deus nunca vai perdoar você. Você, ladrão, adúltero, viveu em imoralidade, Deus nunca vai perdoar você. Olha para mim, mentira!
A mentira diz, como você já está perdido, peca à vontade. Gente, isso é mentira. Existe um ponto aí que ele não vai virar ponto final na tua vida. Existe uma palavra que tem que ser encaixada no meio da sua vida. Chama-se arrependimento. Quando você se arrepende, naquele momento, a festa no céu. Existe festa no céu por um pecador que se arrepende. Eu pequei essa semana, preciso aqui confessar para a igreja. Eu fiz uma postagem ontem. Eu fui muito cruel na postagem, apesar da minha decepção. Aí uma irmã mandou uma mensagem para mim. Eu estava no Wi-Fi do voo, liberado, free. Aí eu falei, fiz bobagem. Porque eu agredi. Eu botei assim, lutamos para que no dia 30 haja festa nas igrejas e não nos presídios. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, porque quem está no presídio não vota. Você sabia disso? Preso não vota por lei. Ele pode fazer festa. Votar não. Não vota. Preso condenado não vota. 100 mil, 1 milhão de presos no Brasil, não vota. Mas eu estava tão triste quando eu vi a festa nos presídios. Por causa do resultado da eleição. Isso aconteceu domingo passado. Olha como é que meu coração ficou maquinando. Ficou ou não ficou, gente? Aquela raiz de amargura foi crescendo ou não foi? Eu já estava louco, botei, e aí eu fiquei feliz porque eu coloquei essa postagem no meu canal. 5 mil curtidas em 1 hora. Aí alguém fala para mim assim, alguém que me ama, gente. Pastor, eu estou do mesmo lado que você. Eu voto do mesmo jeito que você. Só que isso foi carnalidade. E aí na hora eu pensei em Lucas 15. Haverá mais alegria no céu entre os anjos por um pecador que se arrepende. É ou não é, gente? Estou mentindo para vocês? Aí, tá vendo como é que pastor peca? Mas o que eu fiz? Eu fui lá e apaguei. Pedi perdão para minha irmã, cheguei no aeroporto, liguei para ela, falei, irmã, já está apagado, eu dou graças a Deus porque eu tenho você. Imagina, gente, um pastor sem controle. Eu, em vez de cuidar do rebanho, eu vou massacrar o rebanho. Entenderam isso? Apesar de você concordar com a postagem que eu fiz, nós não temos o direito de machucar os outros por causa das nossas posições. Entenderam isso? Essa mentira de que Deus nunca vai perdoar você, não leva para casa não. Basta um ponto só, se arrepende, apaga as postagens ruins da tua vida. É isso que eu quero dizer para você, querido. Pega o que você fez de errado, eu me converti, eu fumava. Joguei o cigarro fora, joguei o cinzeiro fora, Eu nunca tive problema com bebida na minha vida, nunca tive, gente. Eu tinha lá bebida, eu achei por bem jogar tudo fora. Minha mulher, a pastora Fabíola, era minha menina, tinha 23 anos na época, os caras ficou louco. Eu joguei tudo fora. Eu acabei rompendo com aquilo que queria me levar para longe de Deus. Aí você tem que aprender o quê? Se você não tem força para resistir à tentação, você foge. Foge das amizades, foge dos relacionamentos, foge das pessoas que te levam para longe de Deus. É só isso. E eu vou encerrar aqui. Qual o desejo de Deus? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vamos combinar aqui, qual o desejo de Deus? Que todos se arrependam. É só isso. Porque haverá mais festa no céu por um pecador que se arrepende. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos encerrar aqui. Deus falou com você essa noite, gente? Deus falou muito comigo, muito comigo. Eu estava assim agoniado. Eu vindo no avião, eu estava com 3 mensagens na cabeça. Aí eu falei assim, o que eu vou pregar hoje para a igreja? Eu cheguei agora de manhã, saí ontem 10 da manhã, cheguei hoje 10 e pouco da manhã, quase 11 horas. E aí, gente, você vem só com uma palavra no coração.
quando você ora, para você que quer ser pastor, você que quer ser pregador, você que quer ser ministro da palavra, se você for um homem comprometido com a palavra de Deus, nunca vai faltar mensagem para você. Nunca vai faltar mensagem. Deus sempre vai ter algo para você e para o coração do teu rebanho. Se Deus vai ter sempre algo para você, para a tua família, vai ter sempre algo para você e para quem está perto de você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus falou com você, não falou? Se você quer dizer para Deus, Deus, estou arrependido. Eu acabei de confessar meu pecado aqui. E aqui a gente não fica pensando só em pecados vergonhosos. Todo pecado, na verdade, faz a gente se esconder. Mas se hoje você quer falar assim, Deus, quero mudar de vida. Se você quer isso, vou fazer diferente hoje. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui na frente. Eu quero mudar de vida. Você quer isso? Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos orar juntos? Eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Estou cansado de perder. Estou cansado de me magoar. Estou cansado de magoar as pessoas. Estou cansado de sofrer com aquelas decisões. Tudo muda. Quando você muda, você vai ter que mudar. E o arrependimento é isso. É uma mudança que está aqui, ó, na cabeça da gente. Que está aqui, ó, no coração da gente. Que está na vida da gente. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Se conserte agora. Em nome de Jesus. Quero orar por vocês. Pai querido, pode vir, minha irmã, pode vir. Há mais alguém que quer vir aqui? Vamos orar então. Pai querido, Tua palavra, Deus, ela é tão simples, Deus. Tua palavra e a verdade que o Senhor traz para a gente, tão fácil de entender. Na verdade, nós colhemos o fruto dos nossos próprios erros, da nossa própria cobiça. Pior do que isso, nós permanecemos com o mesmo orgulho, com a mesma dureza de coração. Quanto tempo o Senhor vem falando com a gente, e nossa cerviz não se dobra, mas hoje, Pai, o Teu Espírito ministrou no coração do Teu povo que está aqui na frente. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, ser testemunha junto com os anjos do Senhor, porque a Tua palavra diz: há festa no céu por causa deles, por causa de um pecador que se arrepende, que muda de vida, que diz: eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais caminhar por um caminho de destruição. A festa no céu, Pai, por homens e mulheres que escolheram viver uma vida nova, e eu quero abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser testemunha aqui, Pai, de que um dia eles vão entrar pelas Tuas portas, Senhor Deus, pelas portas do céu, e eles vão entrar, Senhor Deus, para um lugar onde os seus desejos vão ser satisfeitos, onde não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, onde as coisas velhas vão ser esquecidas, onde o Senhor vai fazer tudo novo na nossa vida. Eu quero abençoar e pedir: escreve, Pai, o nome deles no livro da vida, tira toda a culpa, toda a vergonha, todo medo de ser lançado longe do Senhor. Tira isso do coração dos Teus filhos, que os Teus filhos hoje serão chamados de filhos de Deus, filhos do Senhor, benditos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Olha para mim aqui agora. Eu tenho 3 coisas para vocês aqui. Número 1, se alguém trouxe você aqui para a igreja, você veio visitar a igreja, esse alguém te ama, tá bom? Confia nessa pessoa. Confia nessa. Hoje era feriado, você podia estar em casa, descansando, você não resolveu vir? Essa pessoa fez você escolher a melhor parte, que foi receber essa porção de vida que Deus deu para você. Número 2, você não pode viver sem igreja. Se você está afastado da igreja, se está longe da igreja, se você não tem igreja, você chegou na igreja. Essa igreja trata todas as famílias, desde as criancinhas
O Estação Maternidade cuida dos nossos bebês antes de nascerem, com a irmã Clarissa, que vai ser ordenada pastora. E a gente vai até os irmãos que são mais velhos. E tem um time aqui, eu estou vendo a Karen aqui, o pastor João, a Ivete, o Getúlio. Tem um time aqui que está orando, há uma intercessão por você aqui. E número 3 e último, se você não foi batizado, você precisa ser batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo. Essa é a palavra de Deus para vocês, amém? Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Vai em paz, você que está em casa, fica com Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa semana.